Olá, seja bem-vindo ao RDTV. Este mês foi realizado em Cuiabá o encontro do Clube do Quadril, com cirurgiões de todo o país. Esse tipo de problema acomete só idosos, só atletas ou jovens também podem ser acometidos? Então é isso que nós vamos conversar hoje com o médico, ortopedista e também da Sociedade Brasileira do Quadril, José Milton Peloso Júnior. Obrigada pela sua presença no RDTV. Obrigado, Lídice. Obrigado, meus amigos ouvintes. A gente atende a especialidade do quadril e esse evento veio aqui para essa confraria, essa troca de informações. Na verdade, o quadril, antigamente, ele era restrito ao idoso que caía e fazia fraturas, mas hoje em dia, cada vez mais cedo, as pessoas vêm sofrendo com esse problema que é bastante constante. A gente tem alguns exemplos na sociedade, né, bem conhecidos, como o próprio Guga, ou recentemente o Pelé, que sofreu uma cirurgia. E então, assim, ele não tem limite de idade, começa desde a criança até a pessoa mais adulta, mais idosa, tem esse problema no quadril. O que é o Clube do Quadril? Que é um nome pouco conhecido, né? O Clube do Quadril, na verdade, é uma sociedade de especialistas que se reúnem periodicamente para uma confraria, ou seja, uma reunião científica, onde se discute com especialistas locais e especialistas de outras partes do país, até algumas vezes alguns convidados de fora do país, para essa troca de informação, para atualização, diferente de um curso que é uma coisa muito específica e assim, a confraria é uma coisa mais light, mais tranquila, em que também haja todo o respeito com relação à especialidade. Nós temos percebido que a medicina ela tem avançado bastante nas suas especialidades, né? O senhor falou aí, se pensava apenas em idoso, que caía, mas que pode acometer crianças, até bebês. Que tipos de doenças do quadril são mais comuns? Iniciando no nascimento, a doença mais comum é a luxação congênita. A criança já nasce com os quadrizinhos fora do lugar. Isso daí tem um reflexo bastante importante na vida social da criança, porque já desde criança ela precisa passar por cirurgias corretivas e algumas vezes isso daí não é alcançado ao longo do tempo, e aí chega na idade adulta, ela tem um desgaste precoce da articulação e é necessário até fazer cirurgias de substituições, né? A artroplastia. Criança um pouco mais idosa, 10, 11 anos de idade, tem uma doença que é bastante frequente, a doença de Pertz, que necrosa a cabeça do fêmur. A cabeça ela fica esmagada, ela é muito cartilaginosa e aí com o peso da criança fica deformada. Isso também causa problema, é uma doença de difícil tratamento, praticamente não existe assim um segredo, já que ela está deformada, não tem como a gente moldar ela de novo. Então também vai causar no adulto essa artrose. Mais para frente a gente encontra assim em crianças mais obesas, mais ativas, às vezes um escorregamento da epífise da cabeça e também causa deformidades. Aí no jovem, né, aquele esportista, e principalmente a gente tem aí o exemplo do tenista, que de tanto fazer determinados movimentos, o quadril esbarra na pelve e causa uma deformidade que a gente chama de impacto femoroacetabular. Esse impacto ele causa uma calosidade no fêmur e uma calosidade no acetábulo, né, que é o can e o pincer, que foi mais ou menos aquilo que o Guga teve há quase 16 anos atrás. E também existem cirurgias corretivas para isso daí, que é a artroscopia. E por fim, uma deformidade bastante importante que acomete um grande número de pessoas, que é a artrose do quadril. Então, desde criança,
até o adulto de média idade existem essas deformidades. Já no idoso, e hoje em dia é muito comum no motociclista, são quedas e o trauma com alta energia cinética, né, traumas violentos, que fazem fraturas importantes do quadril, do anel pélvico, a gente fala do fêmur proximal, né? E a gente tem evoluído com tecnologias bastante importantes, mundo afora, que permite a gente até fazer cirurgias pouco invasivas, com pequenas incisões, e a gente consegue corrigir grandes deformidades. No caso das doenças, né? O senhor falou desde do bebê até o jovem. Existem sintomas que já podem servir de alerta se às vezes um pediatra não percebeu esse tipo de problema? Existe sim. A criança, ela pode ter, o bebezinho, diferença no comprimento da perna, ela tem aquelas preguinhas que ficam no meio da perna, elas ficam desiguais. Isso chama atenção para que haja uma diferença quando o quadril está fora do lugar, ou então uma criança que manca para andar. Normalmente a gente vê muita criança reclamando de dor no joelho. O problema não está no joelho, está no quadril. Criança que não tem vontade de brincar, né? Por conta de um problema na perna, então ela é convidada a brincar, mas ela não quer brincar porque tem dor no quadril, ela sofre com aquilo lá. Então são alguns dos sintomas que chamam a atenção da gente. Aí a observação é importante, né? Principalmente dos pais e dos médicos que atendem esse tipo de criança. No caso de acidentes, o senhor falou de motos, né, dos acidentes domésticos, principalmente com idosos. Que tipo de complicações podem ocorrer a partir de um acidente como esse, que gera todo esse problema no quadril? Eu vejo assim, a modernidade vem trazendo junto com ela algumas consequências. As motocicletas são inúmeras hoje no mercado, os carros também, e aí esse trânsito está ficando cada vez mais caótico, e isso daí tem provocado muito acidente. Os acidentes de antigamente, normalmente era uma criança que subia na árvore e caía, né? Era um jogador de futebol. Não, hoje em dia é um acidente de automóvel, então ele vem com uma fratura de quadril, mas vem com traumatismo de crânio, um traumatismo de tórax, e aí ele tem fraturas diversas, graves, e ficam em UTI, e isso daí certamente vai causar consequências graves e vão arrastar por meses e meses. Então, assim, as fraturas mais recentes ligadas ao acidente de automóvel, né, ou motociclístico, tem causado fraturas graves, cominutivas, vários fragmentos, né? Na grande maioria das vezes a gente consegue chegar muito próximo do que se espera para o normal. Sempre fica alguma sequela, né? Pessoa que manca, ou uma pessoa que tem uma dificuldade de voltar ao serviço que fazia antigamente, né? A gente tem visto bastante isso. Nesses casos, vocês geralmente depois encaminham para fisioterapia? Existe um trabalho de reabilitação aí? Eu acho que o ortopedista não trabalha sozinho. Existe todo um trabalho junto da cirurgia. O fisioterapeuta é fundamental. É preciso ganhar mobilidade articular, é preciso colocar essa pessoa para andar, né? Às vezes a pessoa tem medo, né? Porque às vezes tem medo de sentir dor. Tem medo, tem dor. Então, entra outras especialidades médicas, né? O clínico de dor, o cirurgião geral. Então, isso tudo faz parte do contexto do politraumatizado. E é o que a gente mais vê hoje em dia. Então, a gente não pode negligenciar esse aspecto da fratura. É simplesmente uma fratura, vamos colocar um pino e resolveu? Não, tem bastante coisa envolvida aí. Acho que o fisioterapeuta, bem lembrado, é uma pessoa fundamental aí para reabilitar
É importante a gente ouvir isso de um especialista como o senhor, porque a gente conhece muitas situações em que a família, justamente, ou o próprio paciente negligencia essa segunda fase, né? E acha que porque tem que colar o osso, tem que ficar quietinho no lugar e não fazer mais nada até, né, resolver e parar a dor sozinha, né? É, bem lembrado isso daí. O conceito mais antigo era que a fratura precisava de silêncio. Continua sendo um conceito importante. Só que quem tem que dar o silêncio na fratura é a osteossíntese, é o material que foi implantado, e não a pessoa. A pessoa que fica em repouso, ela está trazendo mais problema, ela está agregando problema ao problema que ela já tinha. Então, uma coisa que eu sempre falo às pessoas que eu já operei, que assim, no primeiro dia já começa a movimentar. Movimento o pé, movimento o dedo, movimento o tornozelo, movimento o joelho. Conseguindo movimentar, tem circulação na perna, chega mais analgésico, dá mais vida para a pessoa, né? Ela sai do leito mais precocemente, ela tem uma reabilitação muito mais rápida. Então é importante que tenha uma cirurgia bem feita, estável, uma síntese que me dá toda essa segurança e por isso fazer a movimentação mais precoce. Aí que entra o trabalho do fisioterapeuta. Outra coisa também, o senhor falou de questão de peso, a obesidade, a vida sedentária, isso tudo tem contribuído para piorar esses problemas de quadril? Assim, a obesidade hoje em dia é um problema mundial, né, eu diria. Existem muitas doenças articulares associadas ao impacto. Então, quanto maior o peso, maior o impacto. Se você faz uma pequena lesão e põe um pouco de peso, você consegue tolerar essa lesão por mais tempo. Se a pessoa é obesa e tem um impacto muito importante sobre aquela lesão, certamente ela vai evoluir com uma artrose muito mais precoce do que a outra que não tem aquilo lá. Nesse sentido, o obeso ele sofre mais, ele paga caro por isso. Então, tem a ligação também com os tipos de exercício, né? Que tipo de exercício pode ser feito e que tipo de exercício não é recomendado para a pessoa que tem, de repente, algum tipo já de problema de quadril ou tem aí uma obesidade que pode atrapalhar? Olha, Lídice, assim, vamos colocar de um plano geral, né? Uma pessoa que não tem problemas, ele está um pouco com sobrepeso e ele precisa emagrecer. Então ele não tem uma artrose no quadril, ele não tem uma deformidade, uma deficiência que impeça ele de fazer exercício. Ele está liberado a fazer aquele exercício que ele mais gosta, desde que ele faça com rotina, que ele faça com cuidado e com orientação do profissional. Né? Eu falo, existe o professor de educação física, existe o fisioterapeuta novamente, para orientar ele qual é o exercício e como fazer o exercício que ele vai preferir. Bom, a partir do momento que a pessoa começa a ter algum problema, então eu acredito que assim, não é pela obesidade e sim pelo problema que a pessoa tem. Ele tem uma fratura, uma artrose, uma deformidade no joelho, o quadril não está funcionante, então vamos lá. O que ele não pode fazer? Normalmente o impacto é o que mais causa problema. Então, uma caminhada, uma corrida, qual a intensidade desse impacto? Não pode fazer nada de impacto, ele vai fazer uma hidroginástica, ele vai fazer exercício abdominal, exercício para braço. Bom, não, ele pode fazer alguma coisa, mesmo que no futuro ele vai ter algum problema mais grave. Mesmo assim, eu acho que a pessoa tem que fazer o exercício porque vai chegar uma hora que ele vai pagar caro por isso. A pessoa que não faz exercício corre o risco de ficar cada vez mais obesa, de ter suas placas de colesterol nas artérias, né? De ter o seu coração cada vez mais cansado, o pulmão mais inchado, enfim. A pessoa precisa fazer um exercício. Então, ela é obesa, ela tem um problema grave, precisa ser corrigido esse problema e ela precisa fazer um exercício. Vamos procurar o profissional para definir qual é o exercício que ela deve fazer e nunca ela pensar em parar de fazer exercício
esperando que o problema dela vai piorar ou alguma coisa desse tipo. Na verdade, aí cada caso deve ser orientado pelo especialista, né? Dr. José Milton, eu agradeço muito pela sua presença na RDTV, foi realmente bastante esclarecedor. Tá, eu agradeço a RDTV, agradeço vocês que me ouviram aqui nesses 10 minutos, foi muito interessante para a gente tem que fazer um trabalho de divulgação. Estamos à disposição de vocês. Está ótimo. Nós entrevistamos então o Dr. José Milton Peloso Júnior. Ele é médico ortopedista, é da Sociedade Brasileira do Quadril e está trazendo para Cuiabá o Clube do Quadril. É importante, divulgue essa entrevista, porque ele trouxe orientações muito interessantes. De repente tem alguém na sua família, alguém conhecido, que pode estar tendo algum tipo de problema no quadril. Então, reveja, passe para frente, compartilhe aí nas suas redes sociais. O site é rdnews.com.br/rdtv. Nós agradecemos e estaremos aqui na próxima entrevista. Até mais.